A paz de Alcha e Yal dos Exércitos, meus irmãos. Me chamo Felipe e mais uma vez iremos tratar aqui nesse canal de um estudo. O tema de hoje será a salvação. Mas antes de começar o estudo, queria falar com vocês sobre a ajuda da irmã que eu falei no último vídeo. Louvado seja o nome de Yal dos Exércitos por cada um dos irmãos que pôde estar ajudando a nossa irmã que mora em Espírito Santo, que ajudou com dinheiro ou com alguma palavra amiga. Louvado seja Yal. Quem quiser ainda ajudar a irmã, o número da conta, meu número de contato vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso vocês queiram saber mais sobre isso. Também queria falar sobre o alcance do canal. Recentemente a gente postou um vídeo das imersões, que foi feito aqui no Maranhão, e este vídeo teve um grande alcance de irmãos, Teve até irmãos nos comentários procurando pela imersão também, irmãos que moram aqui no Maranhão, Então, isso demonstra que a nossa corrida não está sendo à toa, Nós estamos correndo e Yal está agindo junto conosco. Eu também queria falar sobre um erro no último estudo. Eu falei que o fermento era um irmão com a heresia. Na verdade, não é desta forma, meus irmãos. O fermento é a heresia. O irmão continua sendo massa, entendeu? Só que uma massa fermentada. Mas ele em si não é o fermento, e sim a heresia que está com ele, tá bom? Eu também queria falar sobre o vídeo anterior, a qual eu tratei das imersões, feita pelo irmão Félix, a qual ele trabalha de motorista, sendo ali caminhoneiro, e passa ali por umas cidades. Caso você esteja nessas cidades, você pode entrar em contato comigo para poder a gente se organizar e fazer a sua imersão, viu, meu irmão? Então, se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar aqui no card o vídeo e também o link na descrição do vídeo aqui para você ir lá assistir, tá bom? Para entender um pouco mais sobre isso, que lá eu vou te explicar melhor. Então, irmãos, eu queria começar o estudo dessa forma. A questão da salvação, os pastores usam muito a favor deles. Ele diz, se você não vier para cá, para nossa religião, você não vai ser salvo. Se você não seguir o que nós está seguindo, você não vai ser salvo. Você vai ser jogado no lago de fogo, no inferno. Então tem que seguir quem está seguindo aqui, entendeu? Então eles usam a questão da salvação para amedrontar as pessoas, para dar medo aos crentes, e pelo medo, seguir aquela falsa doutrina que eles pregam, entende? Então, é para isso que eu irei pregar aqui nesse estudo, falando sobre a salvação, esclarecendo mais sobre esse assunto. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Vós estáveis mortos em vossos deleitos e pecados, neles viveis outrora conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com ele nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Mas o Criador, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Machia. Pela graça foste salvos, e com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos céus, em Yahshua Machia, a fim de que mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Yahshua Machia. Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras,
para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Yahshua Mashiach para boas obras que o Criador já antes preparara para que nelas andássemos. Ou seja, meus irmãos, o que aqui deixa bem claro? A salvação é de graça, não é por obras. Você não precisa fazer nada, entendeu? O Criador já fez isso já contando, porque ele já sabia que esses falsos doutores iam vir pregando, né, dizendo que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que largar aquilo, que senão você vai para o inferno, meu irmão, entendeu? Então são obras, isso são obras. Eles dizem que você tem que fazer esse tipo de coisa, senão você perde a salvação. Aí eles fazem uma certa quantidade de coisa, aí faz uma coisa errada, aí já perdi minha salvação, deixa eu voltar atrás. Então não tem esse negócio de perdi e ganhei, não. Você tem a salvação sempre, desde o tempo antes de você ser criado, você já tem essa salvação contigo. Onde diz isso, meu irmão? Vamos ler aqui junto nas escrituras. Agora vamos falar da predestinação. Para falar da predestinação, vamos começar com Efésios capítulo 1, versículo do 4 ao 5, que aqui diz: Nele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Yahshua Mashiach, conforme a beneplácito da sua vontade. Abram agora a Bíblia em Romanos capítulo 9, versículo 15, que aqui diz: Pois ele diz a Moisés: Farei misericórdia a quem fizer misericórdia, e terei piedade de quem tiver piedade. Não depende, portanto, daquele que quer, e nem daquele que corre, mas do Criador, que faz misericórdia. Com efeito, a Escritura diz ao faraó: Eu te suscitei, precisamente para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja celebrado em toda a terra. De modo que ele faz misericórdia a quem quer, e endurece a quem quer. Diz-me-á então, por que ele ainda se queixa? Quem, com efeito, pode resistir à sua vontade? Mais exatamente, quem és tu, ó homem, para discutir com o Criador? Caso a obra pode dizer ao artífice: Por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um tecido de uso nobre, seja outro para uso vil? Ora, se o Criador, querendo manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, prontos para a perdição, a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória, para que, com os vasos de misericórdias, preparados para a glória, isto é, para conosco, que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre as nações. Agora abram em Romanos 8, versículo 28 ao versículo 30. E nós sabemos que o Criador coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, este também predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também os glorificou. Então, irmãos, com essas três passagens nós podemos entender completamente a predestinação do Criador. O que ele fez? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós já estávamos no coração dele, nós já estávamos salvos, nosso nome já estava no livro da vida, antes da fundação do mundo, antes da gente existir, antes da nossa mãe sonhar em ter nós já estávamos salvos. Onde é que está escrito isso? O primeiro versículo que a gente leu, viu? Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 5, tá bom? E a gente pode ler Romanos 9, 15 ao 24, ver ali o Criador, né? Ele fala que fez um vaso para a ira e fez um vaso para a glória. Nós somos os vasos da glória, somos salvos, já fomos feitos já exatamente para isso, para a glória do Eterno, tá entendendo? Então, não tem obra para salvação. Se você diz que tem que ter obra para ser salvo, então você está desvalidando o sacrifício que Yahshua fez no madeiro. Mas agora pode vir um desinformado e dizer assim: irmão, mas está escrito lá
que os injuriosos, adúlteros, não entrarão no reino do Criador. É mesmo? Bora ler lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 ao 10. Assim está escrito: Então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino do Criador? Não vos iludas, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os injuriosos herdarão o reino do Criador. Onde mais está escrito isso, meu irmão? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Efésios, capítulo 5, versículo do 3 ao 5. E uma coisa, esses versículos aqui não tem nada a ver com Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Não se confunda com esses versículos aí, tá bom? Não tem nada a ver com Apocalipse. Aqui está falando do reino, tá bom? Não está falando lá de Apocalipse 21, 8 e o 22, 15. Mas, irmão, essa mesma passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10, está vinculada com Lucas capítulo 18, versículo 24 ao 27, que assim está escrito: Vendo assim, Yahshua disse: Como é difícil aos que têm riqueza entrarem no reino do Criador. Com efeito, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do Criador. Os ouvintes disseram: Mas então quem poderá salvar-se? Yahshua respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis ao Criador. Uma coisa que eu tenho que te dizer bem aqui, irmão, para você não se confundir. O reino e a salvação não são a mesma coisa. Quando fala o reino dos céus, ou então o reino do Criador, então o reino do Mashiach, não é a mesma coisa, viu, irmão? O reino é os 1000 anos que o Mashiach vai reinar aqui na terra. E a salvação é eterna, ela é para sempre, entendeu? É sem fim. Nós vamos estar na glória junto com o Criador sem fim. Mas o reino durará 1000 anos, tá lá no livro de Apocalipse, tá bom? Vou deixar isso bem claro. Então, quando fala aqui que os ricos não herdarão o reino do Criador, está falando que eles não vão entrar no reino milenar. Por quê? Porque eles estão agarrados a esse mundo. Estão agarrados aos material, entendeu? Às coisas físicas. E não vão estar guardando seus tesouros nos céus, lá no reino. Tá entendendo? Então, o rico vai ser salvo. Muitos dos ricos vão ser salvos. Porém, eles não entrarão no reino. Tá entendendo? São duas coisas totalmente diferentes. Que os pastores usam disso para criar confusão na mente dos crentes, causar essa discórdia no nosso meio. Quando lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 ao 10, fala que aquelas pessoas não herdarão o reino, literalmente está falando que elas não vão herdar o reino porque elas estão, né, vivendo a vida da carne delas, né, vivendo aqueles desejos carnais dela, bebedeira, injúrias, brigas, né. Então, elas não herdarão o reino, mas a salvação é de graça, entendeu, irmãos? Não vamos colocar tropeço na palavra do Criador por nossos irmãos que são fracos na fé, porque isso vai pesar depois nas nossas costas depois, meus irmãos. Para entender um pouco melhor esse assunto, vamos abrir suas Bíblias aí, viu? Hebreus, capítulo 5, versículo do 11 ao 14. E em Hebreus, capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 2, tá bom? Bora ler essa passagem aqui. Muito coisas teríamos dizer sobre isso. A sua explicação é difícil, porque vós tornastes lento a compreensão, pois uma vez que, com o tempo, vós deveste-vos tornados mestre, necessitais novamente que se vos ensinem primeiro os rudimentos do oráculo do Criador. E precisais de leite, e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda amamenta não pode degustar da doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem do mal, recebem o alimento sólido. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito do Mashiach, levemos-nos à perfeição adulta, sem ter que voltarmos aos artigos fundamentais. O arrependimento das obras mortas
e a fé no Criador, a doutrina sobre a imersão e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isto que faremos, se tanto o Criador nos ajudar. Então, irmãos, o que eu quero dizer com essa passagem? Quero dizer que a salvação, o estudo sobre a salvação, é o que você dá a um crente recente, ele leitinho ainda, entendeu? É algo que não é difícil de compreender. Porém, eu estou fazendo esse estudo por causa de alguns irmãos que estão criando divisão no nosso meio por causa desse tipo de assunto. Como o vídeo está ficando um pouco comprido, irei fazer uma parte 2, continuando falando sobre a salvação na graça, tá bom? Eu acredito que eu vou postar os dois logo em seguida, parte 1 e parte 2, falando sobre a salvação na graça, tá ok? Então, irmãos, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam aí no canal, tá bom? Deixe os comentários aí embaixo se vocês têm alguma observação a fazer sobre esse tema, tá bom? Sobre a ajuda da irmã lá de Espírito Santo, vou deixar meu número de contato aqui na descrição do vídeo e também o número da conta, caso vocês queiram doar alguma coisa, tá bom, irmãos? Que Yah nos abençoe, em nome de Yahshua Mashiach, pois esses dias são difíceis, mas venceremos pelo sangue do Cordeiro, venceremos porque Yah é conosco e a nossa vitória é a vitória de Yah. Aleluia.